Bom dia, amados irmãos, graça e paz. Você que nos acompanha no nosso devocional Esperança e Vida, que você tenha um excelente dia na presença do Senhor Jesus. Amados, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã mais uma porção da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 21, versículos do 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Amados, eu quero deixar como tema dessa nossa meditação: retroceder jamais. Amados, quando nós olhamos para o contexto desta palavra, nós vamos ver aqui os discípulos de Jesus passando por um momento muito difícil. Eles haviam acabado de perder o seu líder Jesus Cristo. Jesus fora crucificado, morreu, foi sepultado, porém Jesus ressuscitou. Mas aqueles homens ainda estavam com dúvidas em relação a tudo aquilo que estava acontecendo ao seu redor. E nesse momento de dúvida, Pedro, que era um dos líderes ali daqueles homens, toma a decisão de voltar à sua velha vida, ou seja, de ser novamente empreendedor da pesca. Nós vamos ver muito bem isso lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, onde Lucas relata ali que Pedro, juntamente com os demais irmãos, eram sócios no negócio da pesca. E diante dessa situação, a primeira coisa que vem na mente de Pedro era que ele deveria voltar à sua vida antiga, esquecer aquela vida que ele esteve na presença de Jesus, porque aquilo para ele não tinha mais sentido, porque Jesus não estava mais presente com eles. E aqui o texto diz que ele resolve então ir pescar, e os demais, influenciados pela sua decisão, acabam também tomando a mesma decisão. Porém, nós vamos notar que esses homens, apesar de serem experientes no seu ramo de trabalho, eles trabalharam a noite inteira e não apanharam nenhum peixe. Se cansaram, trabalharam, mas nada conseguiram fazer naquela noite. Porém, a palavra de Deus continua dizendo que naquele mesmo tempo Jesus estava ali na praia, aguardando eles retornarem com o barco para a beira do mar, para ter um momento de comunhão com eles ali. E é interessante, irmãos, como que Jesus ele trabalha na nossa vida. Ele não deixa que nós retornemos à nossa velha vida. Pelo contrário, Ele está sempre disposto a estender a mão para que nós possamos continuar caminhando em direção ao alvo, que é o Senhor Jesus Cristo. E é nesse sentido que nós queremos meditar nesta manhã, porque muitas vezes, e diante de muitas dificuldades que nós nos encontramos, às vezes nós tomamos algumas decisões que nos levam realmente a voltar ao passado, a querer viver daquilo que nós tínhamos lá no passado, achando que o nosso passado era melhor e que nós lá tínhamos melhores condições. Mas quando nós olhamos para a nossa realidade, nós vamos ver realmente que aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos para a nossa vida, está sempre nas mãos de Deus, e Deus está sempre suprindo as nossas necessidades. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos refletir a respeito desse texto e olhar para a nossa vida e não deixar que as coisas do passado venham interferir nas nossas decisões que nós tomamos a partir do momento que nós decidimos caminhar com Jesus Cristo. É certo que nós não teremos vida fácil realmente. Certo que nós teremos dificuldades na nossa vida.
Mas uma coisa também nós temos a certeza, que Jesus está conosco, que Jesus está presente e que Ele está estendendo a sua mão para que nós não venhamos a nos desanimar, mas que nós possamos nos fortalecer com Ele e continuar fazendo a obra que Ele confiou a nós. Por isso, amados, que nesta manhã nós possamos confiar no Senhor Jesus. Estamos diante de um novo ano, estamos começando um novo ano e muitos desafios nós temos pela frente. Mas nós sabemos que o nosso Deus, Ele não nos abandona, Ele está conosco todo o tempo. Por isso, nós não devemos retroceder. Podemos recomeçar algumas coisas na nossa vida, mas retroceder aquilo que nós éramos antes, jamais nós devemos deixar que isso tome conta da nossa mente e do nosso coração. Por isso, amados, que nós possamos confiar realmente no Senhor Jesus e saber que Ele está preparando para nós algo maravilhoso nas nossas vidas. Não desista, não desanime, continue firme, continue junto com o Senhor Jesus nesta caminhada, que Ele vai te dar vitórias, que Ele vai transformar a sua vida, que Ele vai transformar a sua situação em algo de bênção para que você possa realmente se alegrar na presença do Senhor Jesus. Amados, que Deus te abençoe nesta manhã, que Deus te fortaleça e que você possa realmente confiar no Senhor Jesus e deixar que Ele conduza a sua vida. Amados, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua vida e que você possa ser uma pessoa realmente grata ao Senhor Jesus. Feche os teus olhos. Pai, nós te louvamos nesta manhã, te agradecemos, Deus, porque o Senhor é um Deus de bondade, de misericórdia e de graça. E tem nos ensinado, Senhor Deus, como é gratificante caminharmos diante, na presença do Senhor Jesus Cristo. Pai, que nesta manhã o Senhor possa renovar, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor possa estar também nos fortalecendo e nos dando ânimo, Senhor Deus, para que nós não venhamos, Senhor Deus, cair na cilada, Senhor Deus, do inimigo e querer, ó Deus, desistir de tudo aquilo que o Senhor planejou para nós. Senhor, em nome de Jesus, abençoe a vida dos meus irmãos nesta manhã. Fortalece-os, ó Deus, e dê a eles da tua paz. Esta é a nossa oração nesta manhã ao Senhor, oração de gratidão pela presença do Senhor nas nossas vidas. E é no nome de Jesus que eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos. Amém e amém. Amados, Deus te abençoe e até uma próxima.